cidade de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Eu mudei em frente à Praça das Corujas e ela estava passando já por uma revitalização grande e cara na época, que levou mais 2 anos para ser concluída. Quando foi em 2010, em fevereiro de 2010, eu acompanhei um pouco essa revitalização, mas eu não fazia parte daquele grupo. Já era assim um envolvimento da comunidade. Quando foi em 2010, ela foi inaugurada lindamente e 4 meses depois ela estava suja. A cidade, a prefeitura não inaugurou e foi embora. Aquilo me incomodou muito. Eu fui para o meio da praça, fiz umas folhas de sulfite pedindo um mutirão. Vamos fazer um mutirão no dia X, na hora tal, leva uma pá, uma vassoura e um saco de lixo. E eu tinha pouco envolvimento com meus vizinhos, conhecia muito pouco. E no dia e hora marcada eu fui para lá com a minha pá, minha vassoura e meu saco de lixo. E para minha surpresa chegaram mais umas 20 pessoas para me ajudar nesse mutirão. E foi uma surpresa linda. E a gente conseguiu varrer a praça toda, limpar a praça toda. E depois, naquele dia, foi assim: ela não vai ficar mais suja, essa praça. Isso foi em 2010. E realmente essas 20, 30 pessoas que apareceram, até hoje, cuidamos juntos dessa praça. A gente hoje paga um senhor para fazer a limpeza semanal 2, 3 vezes por semana. A gente faz uma vaquinha para fazer essa limpeza. A prefeitura tem lá a sua regra de limpeza mensal, cumpre sim, mas no dia a dia nós contamos. E aí veio a ideia da horta, porque é uma praça que tem um córrego aberto, dentro do projeto Córrego Limpo da Sabesp, que poderia existir em vários outros córregos. E tem nascentes lá dentro daquela praça. E eu já tinha conseguido, junto nessa conversa toda, que a prefeitura fizesse uma composteira dentro da praça, talvez a primeira e a única na cidade de São Paulo. E a horta foi se juntando ali, nesse meio, com água, com composteira ali, pronto. Mas vocês podem ver as imagens que quiser. Isso. Hoje nós temos uma horta que a gente considera educacional. As crianças, aproveitando toda a parte da educação que foi falada aqui, e aproveitando uma provocação que a Fabiola fez sobre como a gente pode olhar a cidade de formas diferentes, levando os exemplos bons para dentro de onde tem espaço público mal utilizado. Eu acho que a cidade pode ser cruzada através dos espaços públicos e tirar e diminuir talvez essa desigualdade, mas hoje a praça já é considerada uma praça educadora. Nós recebemos as escolas do local, são as maiores escolas caras da cidade que estão lá, e eles vão lá mostrar o espaço público sendo usado por eles. Então aquelas crianças ali, eu chamo de plantação de gente, para mim é a coisa mais linda que pode acontecer. Uma criança daquela nunca vai ser um adulto que não olhe a cidade de uma forma carinhosa. Então eu sinto um prazer enorme, aquela foto é muito simbólica, porque aquelas crianças que provavelmente não comem verdura em casa, talvez algumas tenham até dificuldade, elas estavam pegando a florzinha que estava dando na mão, no meio da praça. Aquilo, em seguida eu chorei, gente, porque foi realmente emocionante. Então eu acho que a cidade pode ser olhada dessa forma, Madalena, com pessoas olhando assim. Os vizinhos foram contra ou a favor? Os vizinhos foram contra ou a favor da praça? Olha, da praça nunca ninguém foi contra, mas da horta sim. Tivemos quem achou que a horta não fazia parte de um projeto bacana, porque o projeto de revitalização da praça é muito bom. Só que a horta, ela gerou um pouco o argumento assim, não é da mesma estética. É uma horta que não é de canteirinhos quadrados, né? Então ela tem muitas plantas, hoje está em moda, mas tem muitas plantas não convencionais lá dentro. Só que hoje a vizinhança não vive mais sem aquela horta, porque ela é tão acolhedora que quem já foi contra realmente não é. Eu pergunto o seguinte, você tem que dar um tempo até a comunidade entender o que você está fazendo, não é isso? É um caminho.
E quando esse argumento contrário veio, no caso, uma moça que foi muito grosseira sobre isso, dizendo que a gente estava favelizando, desculpa, mas foi esse o nome que usou, vocês estão favelizando a praça, né, com essa horta. Hoje ela não só faz parte do grupo que ajuda a praça, como ela foi fazer o aniversário do neto dela de 1 ano, ano passado, ao lado da horta. Qual é o segredo? Qual é o segredo de você envolver a comunidade? Olha, primeiro é ser muito constante. Você tem que estar lá sempre. Eu recebo gente na porta da minha casa, que eu moro em frente, a qualquer hora e dia. Tanto falando coisa boa quanto reclamando. Então, assim, algumas pessoas eu acredito que tem que estar com essa disponibilidade. Não se constrói sozinha do nada. Eu tenho essa disponibilidade e gosto muito dela. De vez em quando eu já parei de almoçar para atender gente, né? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente, outro dia eu fui pagar o almoço que a gente paga lá com o vaquinho, que cada um dá 10, 15 reais e chega na minha casa de várias formas, o moço que faz a limpeza, ele faz com amor, gente. Ele falou assim, olha, eu adoro ver essa praça limpa, porque é o meu trabalho. E quando vai uma festinha lá, ele leva um saco de lixo para o almoço, para a festa. Eu não pedi isso para ele. Então as pessoas se dão mais do que a gente imagina. Mas é constante, tem que ser constante. Deixa eu aproveitar, Cole, se você tem trabalhado muito em questão de parques, de praças, que pergunta você estaria trabalhando ali? Madalena, tem uma questão que me parece fundamental, que é esse engajamento embrionário, né? O primeiro, como você tira a bola do lugar, como você sai do período de acomodação, quase internação, que a gente está há muito tempo no nosso civismo. Né? Conta um pouco para a gente como é possível replicar. Eu estava conversando com o Baixo falando de tecnologias que a gente consiga fazer com que outras regiões olhem experiências positivas e as repliquem de maneira simples. Algo que não precise nem grande tecnologia, mas que as pessoas enxerguem e façam com as próprias mãos. O que você sentiu aqui na vila, como foi a Coruja para isso, e o que a Coruja pode contar para outras regiões para revelar suas corujas? Olha, eu entendo como... Eu hoje me entendo como uma pessoa que vou lá e estou disponível há muito tempo. Mas outras pessoas que são tão colaboradoras quanto eu, que elas constroem a sua proposta no dia a dia. Tem uma moça que saiu lá pondo petzinho com um saquinho de plástico dentro para os cachorreiros recolher seu cocô. Essa moça fez um trabalho assim, tão simbólico que eu entendo que, e não foi constante, foi aquele específico, que os outros entenderam imediatamente o que estava fazendo. Eu acho que a gente tem que ter, quando eu fui amarrar aquele folhinho de papel sulfite, um lacinho numa árvore para chamar para a multidão, eu fui sem esperança, né? E depois eu fui só cumprir meu papel, já que eu tinha falado que eu ia. E quando começa a aparecer aquelas pessoas, é só uma provocação. Eu acho que a gente precisa ser constantemente um provocador. Porque as pessoas estão disponíveis, mas também estão inibidas. E tem um jeito de ficar esperando que a prefeitura faça tudo, que a subprefeita está aí junto, e as requisições que fazemos em relação à Praça das Corujas são muito pequenas para ela. A gente consegue resolver as coisas. Inclusive as brigas, viu, gente? Porque lá tem briga também. Tem cachorreiro que briga com as crianças porque o cachorro... Então é sair correndo e falar com as pessoas, enfim. E eu não faço isso muito, sabe? Não desperdiço mais do que 15 minutos do meu dia. Estou considerando desperdício porque muitas pessoas consideram. Então é um jeito de provocar. Você constantemente provoca o outro. E eu também provoco a prefeitura, porque se precisa, eu vou lá na rádio e provoco ela. Né? Então é um papel de provocar. Eu acho que é o nosso papel, que é esse papel de ser um educador além da escola, sabe? Você é um educador fora da escola. Mas esse que é o grande segredo, né, Madalena? O que te provoca, né? Até queria saber aqui do André Gravatá, que é um cara que eu admiro muito, que ele faz um trabalho de educação e de transformação da educação. Até na semana que vem vai ter a virada da educação. O que te provoca, André?